Não pode achar o homem segurança e salvação, mas acima da vaidade vejo Deus que me conduz. Eu prefiro ficar com Jesus. Eu prefiro ficar com Jesus. Se preferes o mundo, eu não sei. Eu prefiro ficar com Jesus, pois a paz em Jesus encontrei. Amigos me convidam para a igreja eu deixar, mas eu digo, eu não quero meu Jesus abandonar. Pois cego eu andava, mas agora tenho luz. Eu prefiro ficar com Jesus. Eu prefiro ficar com Jesus. Se preferes o mundo, eu não sei. Eu prefiro ficar com Jesus, pois a paz em Jesus encontrei. Eu vejo muita gente caminhar sem direção, olhando para baixo, penetrando na escuridão. Mas eu olho para o alto, vejo Deus que me conduz. Eu prefiro ficar com Jesus. Eu prefiro ficar com Jesus. Se preferes o mundo, eu não sei. Eu prefiro ficar com Jesus, pois a paz em Jesus encontrei. Eu vou contar a história de um jovem que trazia muita paz e aqui peregrinou. Suas palavras alegrava muita gente, até mesmo os doentes, que nunca soube o que é o amor. Ainda pequeno ensinava os doutores, mostrava os céus em cores e a outra vida além. Passou o tempo e a cidade ele voltou. Em seguida ele chorou quando viu Jerusalém. Quanta tristeza sentia sua alma em ver aquele povo com a sua ingratidão. Muito
Os profetas ali foram massacrados, mas falaram a verdade. Ai de ti, Jerusalém. Pelas montanhas e nos campos ele andava, o seu reino anunciava para aquela multidão. Muitos milagres ele ali realizava, mas a turba o maltratava sem entender a salvação. Porém seu dia apressava velozmente, embora aquela gente não souberam compreender, crucificando o nosso bom Salvador, que nos trouxe muito amor, além disso o poder. Volta depressa, ó ovelha negligente, eu sei que és doente, estás longe do curral. Ainda há tempo pra chegar até o redil, de onde você sair, bem antes do temporal. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia com muita alegria, muita paz no coração, né? Neste lindo, gostoso, maravilhoso amanhecer de sábado, né? Onde Deus tem nos despertado mais uma vez, por sua graça, por sua bondade. Então, os nossos agradecimentos ao nosso Deus, o louvor, a honra, a glória, pela bondade e benignidade, né, de nosso Deus para conosco, que é tão grande, né? Bom dia com muita alegria, na doce, santa e gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia, irmã Maria Perpétua, Deus abençoe com todo o lar, toda a família, sempre, né? Sempre um bom dia com muita alegria no nome santo e precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmã Vilanir, bom dia, Deus abençoe no nome santo do Senhor Jesus, né? Aquele dia maravilhoso, abençoado, como sugestivo dia, né? Sábado que é descanso, que assim cada coração, cada vida possa estar abrigada e descansada no Senhor Jesus, né? Que é o nosso sábado, descanso para as vossas almas, diz o Senhor. Então, louvado seja o nome do Senhor por sua graça e bondade para conosco, né? Os demais irmãos conectados conosco, um bom dia, o abraço fraterno, o bom dia cheia desta presença do grande Deus em cada coração. E eu sei que Ele está aí no seu coração. Deus te abençoe por toda a sua caminhada. Bom dia, meus irmãos, bom dia, povo de Deus.
Cortaram um madeiro, fizeram uma cruz para o meu Salvador. Madeiro lavrado com pregos cravados, pesada ficou. Ele carregou a cruz, no caminho caiu, mas Deus deu-lhe graça, morrendo na cruz, por mim e por ti. Foi feita assim a cruz do Salvador, madeiro lavrado com pregos cravados, pesada ficou. Perante Pilatos, Jesus foi levado como um malfeitor. Chegando a ele, olhando ao mestre, assim perguntou: És o rei dos judeus? Disse Jesus: Na verdade eu sou. O meu reino é eterno, não é deste mundo, daqui eu não sou. Foi feita assim a cruz do Salvador, madeiro lavrado com pregos cravados, pesada ficou. Chegando ao Calvário, pregaram na cruz o meu Salvador. Com a coroa de espinhos, com a fronte sangrada, ao Pai suplicou. Transpassado de dor ficou o meu Salvador. Às 3 da tarde inclinou a cabeça e ali expirou. Foi feita assim a cruz do Salvador, madeiro lavrado com pregos cravados, pesada ficou. Foi feita assim a cruz do Salvador, madeiro lavrado com pregos cravados, pesada ficou. Bom dia, bom dia, bom dia, meu irmão Paulo Sérgio, pastor Paulo Sérgio, né? Grande abraço, meu irmão, Deus abençoe sempre, né? Grandemente. Também o nosso bom dia para nossa irmã Tatinha Moraes. Bom dia, irmã Tatinha, com todo o seu lar, né? Sempre com aquela bênção divina para todos os corações. Cada lar, cada família, cada pessoa individual, aquela doce, santa e gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo, né? E que assim a graça de Deus seja abundante dentro de todo o lar, de cada membro da família, do seu local de trabalho, onde você estiver. Que você seja sempre esta paz de Deus manifestada em carne humana no coração de seus filhos, trazendo segurança, luz para os outros também, né? Então a responsabilidade de uma vida cristã dos filhos de Deus é muito grande, não é verdade? Porque somos luz, disse o Senhor Jesus. Se somos luz, é porque Ele é a luz em nós, somos seus refletores, né? Então, através de nós, Deus irradiando a sua luz de paz, de amor, de vida eterna, de perdão, de misericórdia. Por isso, o cristão não pode viver uma vida de qualquer maneira, né? O testemunho verdadeiro de Deus vivo no coração de cada ser humano,
Disse o profeta de Deus que as pessoas conhecem a Cristo da maneira que lhe é apresentado. Então imagina, se apresentamos, dizemos que somos cristãos, vivemos mal-humorado, maldizendo os outros, né? Nessa maldição envolve que é chamado de fofocas, conversas indevidas, e dizemos ser cristão, nosso testemunho, né? Então denigre a imagem do nosso Deus, a palavra de Deus, trazendo um contra-testemunho. Então precisamos, né, nos curvar diante de Deus, pedir a graça, a humildade, a mudança, né, verdadeira para o nosso coração, para termos o verdadeiro comportamento de cristãos e assim Deus ser anunciado através da nossa vida. Então que Deus nos ajude com a sua misericórdia, né? Vivifique o nosso coração. Meu Deus do céu, né? Aleluia. Bom dia, irmão Joel Braga. Deus te abençoe no nome santo e precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos à leitura da palavra de Deus para nós nesta manhã, para assim meditarmos, né, nesta grande graça de Deus, nesta grande misericórdia divina a nosso favor, a bondade de Deus, né, nos ajudando. E sendo ajudados, vivificados, para que assim também possamos, pela graça de Deus, ajudar mais alguém. Aleluia, louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus. A nossa leitura, então, Marcos capítulo 3, versículos 28 e 29, que nos diz assim, né? Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda a sorte de blasfêmia com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemando contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Lucas 12, versículo 10. E todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoada. Mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. Blasfemar contra o Espírito Santo, ou blasfêmia contra o Espírito Santo. O que é uma blasfêmia, né? Blasfemar é praguejar, é maldizer, insultar, injuriar, ou seja, levantar contra Deus. Que assim então possamos atentar para isto, né? Muitas vezes, nas lamúrias, murmurações, queixas, né? Pode haver murmurações. Ainda que a pessoa não perceba, mas ela pode estar maldizendo a Deus, insultando a Deus.
Sabemos que Israel morreu no deserto por suas lamúrias, lamentações, reclamações, porque aquilo insultava a Deus. Não podiam crer, permanecer quietos. Então, levantando contra Deus. Mas como é que levantavam contra Deus? Levantando contra o seu profeta, não ia diretamente a Deus, mas indo ao seu profeta, eles diziam: ô Moisés, lá no Egito não tínhamos morada, não comíamos lá, mas você trouxe para o deserto para passarmos fome? Agora, aquela libertação ocasionada por Deus, não foi, Moisés? Aquilo tratava de uma promessa divina? Porque Deus já havia dito de antemão que eles seriam escravos, peregrinos, e então escravizados, Deus cumprindo a sua promessa de libertação, enviando o profeta Moisés. Então não era Moisés, era Deus, porque Deus havia prometido libertar, e então Deus enviou o libertador, Deus libertando através de Moisés. Agora, aquele povo devia receber aquilo, como uma graça abundante de Deus, um favor muito grande da parte de Deus, tirando-os de uma escravidão para levar a uma liberdade. E então, o povo não satisfeito, e assim é a caminhada cristã, dentro destas coisas que temos que observar, a nossa caminhada para com Deus, sempre alegres, regozijando, tomando posse, apossando desta tão grande salvação, deste favor divino. E então, quando submetemos a palavra de Deus, crendo, amando a Deus, crendo nesta salvação, então começamos a ter os problemas, as dificuldades, Como já dissemos antigamente por aqui, a vida cristã ela está baseada em 3 etapas para esta vida cristã, que é justificação, santificação e batismo do Espírito Santo. Então esta caminhada de Israel aponta para isto. Deus olhou para eles, escravos no Egito, e disse: este é meu povo. Aquilo era justificação. Quando Deus encontrou a mim e a você, Ele disse: é meu filho. Então você está declarado como filho, como filha de Deus. Isto é justificação. Você foi justificado por Deus. É Ele que diz: és meu filho, é minha filha. Então agora, Israel no deserto é a etapa da santificação. Então ser declarado como filho de Deus é maravilhoso, Agora encontrar a liberdade, a santificação, a caminhada no deserto, é não depender mais do mundo, não é depender mais da religião, mas agora é depender unicamente, exclusivamente de Deus. E esta é a hora perigosa, é a hora do deserto, é perder aquilo que Satanás enrustiu em nossas vidas, porque agora estamos trocando a nossa vida de pecado, de escravidão do mundo, pela santificação de Deus.
por meio da sua palavra. E então precisamos prosseguir com cuidado para não blasfemar contra Deus, falar mal contra Deus, levantar contra Deus. Então é uma hora difícil. Mas olhando para a blasfêmia, o maior pecado, agora falando essa blasfêmia é a blasfêmia contra o Espírito Santo, blasfemar contra Deus. Então o mundo, né, a palavra de Deus, vamos dizer assim, nos diz. Deixa eu ler para os irmãos, porque precisamos, né, estar ancorados com a palavra de Deus, para que não venhamos errar. Deixa eu ver aqui. Onde eu marquei, já está aqui. Eu acho que eu deixei de marcar. Mas o apóstolo João disse que há pecado que é para a morte. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 16. Diz assim: se alguém vir pecar o seu irmão, pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Então, olhar dentro disso, pecado para a morte. Então, nós lemos, o Senhor Jesus disse que todos os pecados vos são perdoados. Toda blasfêmia é perdoado aos homens, mas há um pecado que ele não tem perdão. Este é blasfêmia. Agora, qual é o conceito de blasfêmia? O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Então é isto que precisamos que Deus nos ajude, para que nunca venhamos pecar contra o Espírito Santo, levantar contra o programa e a palavra de Deus, pois ela se manifesta. Então pregou o profeta de Deus uma mensagem titulada a respeito. E isso nós precisamos atentar sempre, com respeito. Muitas vezes coisas que nós vemos, presenciamos, muitas vezes não temos discernimento. Pode ser Deus, pode ser o Espírito Santo, e falamos contra aquilo, falar contra, insultar, blasfemar contra o Espírito Santo. Então rogamos que Deus nos ajude com verdadeira sabedoria, com verdadeiro discernimento para todas as coisas, para que não venhamos ser pessoas que praguejem tudo, amaldiçoa tudo, zomba de tudo, fala mal de tudo, pensando que estamos certos, corretos, e podemos estar blasfemando de Deus, não sabendo o que é certo e errado.
Porque há muitas coisas que o homem acha que é correto e aquilo está errado diante de Deus. E aquilo que os homens acham que está correto diante de Deus, Deus considera aquilo errado. Então temos fatos interessantes na Bíblia, porque nós vemos demônios reconhecendo a manifestação de Deus, do Filho de Deus. Encontramos aquele homem endemoniado que todos conhecem, o endemoniado de Gadara, né? Conhecido por Gadareno, o endemoniado Gadareno, o qual ele tinha uma legião de demônios. Legião se trata de milhares de demônios, não é um só, são muitos, são milhares. Então essa classe de demônios, na vida daquele homem, nos relata o Evangelho São Marcos, seu capítulo 5, que quando aquele endemoniado, de longe, ele viu ao Senhor Jesus, ele correu diante do Senhor Jesus, ele adorou, ou seja, ele caiu de joelhos na frente do Senhor Jesus e clamou com grande voz e disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Conjuro-te, ou seja, peço-te, por Deus, que não me atormentes. Então só a presença de Jesus, ele caiu diante do Senhor Jesus e clamou que ele não fosse conjurado, expulso. Então ele clamou por Deus para não ser atormentado. Eu quero que nós venhamos perceber demônios caindo de joelho diante de Jesus e professando Filho do Deus Altíssimo. Enquanto que a multidão, o povo, as pessoas diziam ou disseram ao Senhor Jesus, no Evangelho de João, no seu capítulo 7, versículo 20, está escrito assim: a multidão respondeu e disse-lhe: tens demônio. Quem procura matar-te? O Senhor Jesus falou que eles procuravam matá-lo. Então a multidão disse que ele tinha demônios. São João 8:48. Vemos outra vez. Disseram-lhe: não dizemos nós que és samaritano? É que tens demônio? E Jesus respondeu: eu não tenho demônio, antes honra meu Pai, e vós me desonrais. Eu não busco a minha glória, a quem a busque e julgue. E em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Disseram-lhe, pois, os judeus: agora conhecemos que tens demônio. Então temos aí 3 escrituras apontadas onde os homens disse que o Senhor Jesus tem demônios, enquanto os próprios demônios chamavam Jesus de santo, Filho do Altíssimo. Parece um paradoxo, não parece? Então a mente humana, não conhecendo,
tendo as suas palpitações religiosas, a sua autoridade religiosa, influenciada por um espírito religioso, julgando-se sabedor, dizendo que Jesus tinha demônio, enquanto que os demônios diziam que Jesus era o Santo de Deus, Filho do Altíssimo. Então, olha a blasfêmia que os judeus professaram ao dizer que o que estava no Senhor Jesus era demônio. Isso é uma blasfêmia, porque o que se encontrava no Senhor Jesus era o Espírito Santo. Pois ele dizia: não sou eu que faço as obras, mas é o Pai que está em mim. Quem é o Pai? É o Espírito Santo, é o Eterno. É Deus Todo-Poderoso. Então Deus obrando através de seu Filho, e os homens chamando Deus de demônio, a unção, o Espírito Santo, o Eterno, que estava ali, naquele corpo chamado Jesus, Deus em carne humana. Então disse o Senhor Jesus que todo pecado é perdoado, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não. Qualquer que pecasse contra a pessoa do Senhor Jesus, ele perdoava. Tem perdão. Mas agora, contra o Espírito Santo não há perdão. E a grande blasfêmia daqueles homens israelitas, então, foi chamar Deus de demônio. Então é isso que devemos atentar, para que não venhamos chamar de demônio as manifestações de Deus e chamar Deus às manifestações de Satanás, que são opostas, são contrárias. Muitas vezes Satanás é engrandecido da maneira que ele deseja, como Deus, e Deus se torna desprezível dentro daquilo que os homens falam. Por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus, disse o Senhor Jesus. Eles estavam perdidos, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Muitas vezes, então, transferindo a glória de Deus para Satanás, tornando Satanás Deus e tornando Deus a Satanás. Isso torna-se uma blasfêmia. Falar contra o Espírito Santo, falar contra o Espírito de Deus, as manifestações divinas. Então, que Deus nos ajude a não estarmos blasfemando, praguejando, falando o que não se deve, presumindo. Presumir é avançar sem autoridade, disse o profeta de Deus. Que é avançar sem autoridade? É você avançar, falar aquilo que Deus não falou. Então você está avançando por vontade própria, por pensamentos próprios, e isto vem a ser um pecado de morte. Então o Senhor Jesus disse que eu vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens. Ele não disse um ou outro, ele disse todos. Todos os pecados vos serão perdoados. E toda sorte de blasfêmia que blasfemarem. Pode ter blasfêmia um contra o outro, contra o Filho do Homem, mas contra o Espírito Santo não. Este é o pecado imperdoável.
Este é o pecado para a morte eterna. Há pecado que eu digo que ore, mas há pecado que não. Toda iniquidade é pecado. O que é iniquidade? A incredulidade, a manifestação contra Deus. O que é iniquidade? Disse também o profeta de Deus que iniquidade é você saber o que é correto e não fazer aquilo. Então, se sabemos o que é correto e não praticamos, ainda há oportunidade de arrepender, voltar atrás. Mas blasfemar contra o Espírito Santo é cruzar a linha da misericórdia, avançar e não ter mais solução. Blasfêmia contra o Espírito Santo. Blasfemar contra Deus. Vamos deixando por aqui. Amanhã, se Deus quiser, vamos prosseguir mais um pouquinho, mostrando as Escrituras ordenadas por Deus e quando levantados contra estas Escrituras, levantando contra o poder de Deus, blasfemando contra Deus. O pecado imperdoável, falar contra o Criador, injuriar, maldizer, praguejar. Que assim Deus nos ajude, com a sua divina sabedoria, com seu dom de discernimento, para que não venhamos então levantar-se contra a divindade de nosso Deus. Deus te abençoe. No nome santo e precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Querido Pai Celestial, rendemos graças ao Senhor pela vida, por sua bênção, misericórdia, estendida a cada um de nós. Guarda-nos na sua presença. Como clamou Davi, vê se há um caminho mau, um espírito mau, algo contrário em meu coração. E tira isso de mim, Pai, para que assim o meu coração esteja limpo, puro diante da sua presença, e o Senhor possa vivificar a minha vida, manifestar-se através de mim. Abençoe, Pai, eu estou orando assim, mas sinta você na oração o seu clamor, porque precisamos desta limpeza, da santificação de Deus. Tu sabes isto, Senhor. Ajude a cada um de nós. Sem o Senhor nada somos e nada podemos fazer. Toda a obra é do Senhor e é o Senhor que a começou e é o Senhor que aperfeiçoa. Então não há perfeição sem o Teu Espírito Santo. Abençoe cada vida, cada coração, preenchendo-nos com a Tua presença, com a Tua benignidade. Abençoe o Teu povo, os Teus filhos. Derrama a Tua graça um dia abençoado, seguro, cheio de descanso na alma, Pai, amando-Te e servindo-Te de todo o coração. Nos abençoe, te pedimos, no nome santo e precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Muito bem, meus irmãos, muito obrigado. Que Deus te dê um dia abençoado, cheio, sempre cheio
da presença do Senhor Jesus. À tarde, se Deus quiser, por volta das 18h30, teremos a nossa transmissão, né? Se Deus quiser. E amanhã cedo, a nossa live, amanhã às 7h30, Deus assim nos permitindo também, né? Bom dia, um abraço a todos, um abraço fraternal no nome do Senhor Jesus. Pastor Paulo Sérgio, bom dia. Irmã Vilanir Gabriel, bom dia. Irmã Tatinha Moraes, bom dia, Deus abençoe. Irmão José Luiz Pimenta, bom dia, Deus abençoe. Pastor Giovanni Pereira, bom dia, Deus abençoe. Um grande abraço, meu irmão. Irmão Fabrício Silva, bom dia, Deus lhe abençoe sempre, né? Grandemente, no nome do Senhor Jesus. E demais irmãos conectados, ouvindo aí, nosso muito obrigado, Deus abençoe a cada um. Bom dia, meus irmãos, bom dia, povo de Deus. Sião, cidade tão linda, nela almejamos morar, pois Cristo nos prometeu um dia vir nos buscar, para levar-nos a glória daquela linda mansão, cantando a grande vitória aos remidos de Cristo no céu entrarão. Sião, ó Sião, pátria querida de amor, és a mais bela e sublime mansão, em ti não há pranto e nem dor. Sião, ó Sião, nem sol nem luzeiro haverá, mas o Cordeiro bendito, a glória do Altíssimo te iluminará. Lá em Sião nos espera uma grande multidão dos que lavaram suas vestes no sangue da expiação, renunciaram suas vidas para em Sião ir morar, pois só as almas remidas por Cristo no céu têm poder de entrar. Sião, ó Sião, pátria querida de amor, és a mais bela e sublime mansão, em ti não há pranto e nem dor. Sião, ó Sião, nem sol nem luzeiro haverá, mas o Cordeiro bendito, a glória do Altíssimo te iluminará. Mas o Cordeiro bendito, a glória do Altíssimo te